E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais um vídeo, compartilhando com vocês os conteúdos dos cursos que eu tenho feito e me colocando à disposição para falar um pouquinho sobre o crescimento pessoal, o crescimento da inteligência emocional, um crescimento profissional e compartilhando com vocês um pouquinho, dia após dia, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho trazido, né, como um conhecimento, instrução. E a gente sabe que quando a gente aprende e ensina, a gente aprende duas vezes. Então, hoje o tema, né, do assunto aqui é medo versus ação. Você tem tido medo? Você tem tido ações? Ou os seus medos estão paralisando as suas ações? Sabia que se você tem mais ação que medo, o medo vai fugir de você. Por quê? Porque é o medo que tem que ter medo da gente, né? Não nós que devemos ter medo. Até porque, se você está com mais medo do que ações, você provavelmente está com a sua vida paralisada. Por quê? Porque o medo, ele é paralisador. Ele vai te paralisar. Ele vai impedir você. É interessante que o medo ele faz parte da nossa vida, mas você tem que controlar o seu medo através das suas ações. Quanto mais ações você vai ter, quanto mais ações você tem, você menos medo vai ter. Então, o medo, ele é paralisador. O que que tem paralisado a sua vida? Quais são os medos que têm trazido essa paralisação para a tua vida? Olhe para você, anote isso, pega uma folha e coloque quais são os medos que têm te paralisado. E vamos mudar essa situação e vamos colocar a ação na frente do medo para que o medo fuja de você. Então a ação, ela faz com que você se mova. E quanto mais você se move, menos medo você vai ter. Você sabia disso? Quanto mais movimentos, quanto mais você se move, menos medo você vai ter. É interessante é que se você tiver distante de alguma coisa, a própria distância, ela produz medo, sabia? Então, quanto mais você estiver próximo, mais você estiver familiarizado, menos medo você vai ter. Que interessante que só de você se movimentar e estar próximo daquela situação, ou daquele objeto, ou daquele fazer, ou daquele comer, né? O medo já vai diminuindo. Qualquer tipo de sentimento ruim vai sendo diminuído. A intensidade e a força que isso tem contra a sua vida vai sendo menor. E o medo, ele trabalha de duas formas. Ele vai te deixar na autopreservação ou ele vai te levar para a autodestruição. Ele faz um dos dois, ou seja, ou uma coisa ou outra. Então, o que que o medo tem te feito? Ele tem te autopreservado ou ele está te autodestruindo? Um exemplo, você tem medo de altura. Será que esse medo de altura tem te autopreservado ou tem auto te destruído? Por quê? Porque se você não sabe, um dos desafios de voar, de ter um avião, talvez não é nem a questão financeira. Às vezes é a questão de ter medo de altura. E você sabia que voar de avião não tem nada a ver com medo de altura? Ou seja, o medo de altura não tem a ver com medo de voar de avião? Até porque, quando você está dentro do avião e você olha lá na janelinha, você não consegue ter a noção de altura, porque você não tem um parâmetro de altura. Da mesma forma que você também não tem um parâmetro de velocidade, porque você não vê o avião ultrapassando ninguém, e aí você não tem como base a velocidade que o avião está. Então, por mais que você fale, pelo amor de Deus, não vou viajar para outro estado ou para outro país porque eu preciso de avião, eu morro de medo de avião. Será que você morre de medo de avião mesmo? Será que esse medo não é porque você está distante dessa situação e aí você acha aquilo ou aquele outro? Então, pense numa coisa: ter medo
só prejudica a sua vida. Ah, mas e a questão da autopreservação, Marcelo? Tem um limite que você pode usar esse medo para te proteger de fato, mas tem que tomar cuidado. Se essa autoproteção ou autopreservação não está sendo além do que se deve, e isso está prejudicando a sua vida, e talvez isso vai te levar para uma autodestruição. Medo, ele não vai promover você na sua empresa. Se você tem medo de errar, se você tem medo de fazer aquela tarefa que você precisa fazer, talvez seja essa tarefa que o seu chefe, o seu gerente, seu encarregado, seu diretor está esperando para promover você de função. Mas você está com medo, medo de errar, medo de não conseguir fazer e mostrar a sua incapacidade. E isso pode te levar a quê? A perder uma promoção. Então, se você tem medo de sair da CLT, de fato você não vai sair, porque o medo vai manter você na CLT, vai manter você empregado, dependendo dos outros, sendo preso e vai ficar lá para sempre. Lembra que o medo te paralisa, então jamais o medo vai fazer ou vai te auxiliar e ajudar você a abrir uma empresa. Aliás, ele não vai nem te motivar a abrir uma empresa, quanto mais te ajudar a abrir. Pelo contrário, ele vai te fazer deixar isso para lá. Não mexe com isso, para com isso. Fica quietinho onde você tá. Para que mexer com essas coisas? Tá tão bom aí. Você entra às 8, sai às 8. No final do mês seu dinheiro tá lá, você não precisa se preocupar com nada. É isso que você quer para sua vida? É ter essa prisão, é ser dependente, é ficar produzindo e realizando o sonho de outros? Você acredita que o medo, ele pode fazer você, que tem muito dinheiro, acreditar que você pode perder todo esse dinheiro? O medo de perder o dinheiro, você que tem muito dinheiro, te faz, inclusive, perder todo o seu dinheiro. Porque a Bíblia fala, o que mais eu temia é o que me sobreveio. Então, será que o seu medo tem te limitado, tem te paralisado? Se você não sabe, o medo é algo de mais covarde que já existe nesse mundo. O medo é covarde. Ele sempre vai fazer você se preservar. Do quê? Do que você é ou está fazendo. Só que daí vai dar se você ficar paralisado, parado onde você está, sem evoluir, sem enfrentar, você vai dar ré. Porque quem fica parado dá ré. Ficar parado e dar ré é a mesma coisa. Porque o mundo não para, o mundo evolui, o mundo gira, a terra gira, as pessoas evoluem, as situações vão mudando. Então quem busca uma estabilidade, quem busca uma vida estável, está andando para trás, está morrendo, não está vivendo. Então, presta atenção, o medo vai te destruir. Então, quando a gente fala na autopreservação, na autodestruição, automaticamente você vai querer se manter em um nível. Porque não é fácil sair desse nível. Dá trabalho, dá dor de cabeça, você precisa fazer, executar. E você está disposto a isso? Então, quando você entende que o medo automaticamente vai fazer você querer se manter no mesmo nível, não vai querer sair de lá nunca, vai dar um trabalho enorme, inclusive a autodestruição, vai acabar com tudo. Por quê? Porque vai se autodestruindo, ou seja, você mesmo se destruindo. Talvez esperando um resultado e ele não chega. Talvez esperando uma promoção e ele não chega. Talvez esperando um aumento de salário e esse aumento não chega. Mas o que você tem feito? Você tem tido medo ou você tem tido ações? Qual é a sua atitude? O que você tem feito? Tem tido medo ou tem tido ações? O medo, ele dá uma sensação
gerada de qualquer perigo que vem na sua cabeça. Então, você sente medo disso, daquilo. Antes sentia medo do bicho-papão, do homem do saco, do homem da carrocinha. Por quê? Porque nós fomos educados a não fazer coisas erradas, a não sair na rua, porque o homem do saco pega. O bicho-papão tá lá à noite. Então, existem pessoas que têm medo do escuro, não é? Então, quando você sente o medo, ele faz com que você não amadurece e você continua sendo uma criança. Porque talvez você, na sua adolescência, teve medo de alguma uma coisa, na sua juventude, na sua vida de transição, da juventude para adulto, você carregou alguns medos da infância e você continua com esse lado criança. Então, quando você era criança, você tinha medo de estranhos, porque as pessoas que educaram você, elas falavam, não fale com estranho. E aí, sabe o que isso vai acontecer na sua vida adulta? Você vai ter problema com relacionamentos. Se você tiver medo de estranho, você não vai conseguir conhecer novas pessoas, porque quem você não conhece são estranhos. Então, o que esse mal vai te causar na vida adulta? A dificuldade de fazer negócio, de conhecer novas pessoas, de network. Isso é muito ruim. Tá, Marcelo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos é crescer. Precisamos deixar de ser criança, de ser adolescente e entender que nós estamos na fase adulta. E se você não sabe, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam fazer. Precisamos ir lutando para deixar as coisas de menino ou de menina, né? De adolescente e virar um adulto de fato completo. Ah, Marcelo, mas não existe nenhuma pessoa que não tem medo. É, de verdade, não existe. Mas existem pessoas que têm muito, muito medo. E eu não estou falando nada de fobia, de uma doença, né? Mas existem pessoas que têm medo de barata, medo de rato, medo de cobra, medo de formiga, medo de abelha, medo de borboleta. Como assim? Olha o seu tamanho perto desses insetos, desses pequenos animais. Não faz sentido. Não, não, mas eu tenho um problema de saúde, se eu for picado eu morro por um choque anafilático. Tudo bem. Mas aí a questão não é o medo da abelha. É a questão do que você sabe o que a abelha pode causar em você. E aí você tem que se prevenir. Então você não vai onde tem um enxame de abelha, você que sabe que se tomar uma picada vai morrer, você não vai querer tirar um cacho de abelha e jogar fora. Então você vai se proteger, se prevenir. Não é a questão de ter medo de abelha, é que você não pode ter uma picada de abelha, senão você morre. Então isso é uma cautela, é um cuidado. Diferentemente da pessoa que sabe que uma abelha é inofensiva, sabe que uma formiga é inofensiva. Se você não pisar, se você não bater, se ela não pousar em você, você não agredi-la, ela não vai te picar, né? Então, a gente precisa entender isso. E o que eu preciso então? Eu preciso ter ações que me tornam, de fato, um adulto completo. Eu preciso ser um adulto completo. Ah, Marcelo, como ser um adulto completo? Pensar como adulto, comer como adulto, beber como adulto, fazer as tarefas como adulto, trabalhar como adulto. É isso que eu estou dizendo. Mas o que é comer como adulto, Marcelo? É deixar o seu paladar de criança para trás. Crianças comem o que gostam, adulto come o que é necessário. Crianças fazem o que gostam, adulto faz o que precisa ser feito. Crianças choram por uma situação difícil, por não conseguir enfrentar um problema que talvez ainda nem sabe como enfrentar. O adulto enfrenta o problema, resolve o problema, se vira, não conseguiu resolver? Deixa de lado, segue em frente. Mas não fica com esse problema remoendo dentro de você. Se você não sabe
Talvez o medo pode estar impedindo você de ter experiências novas. E se você não sabe, experiências novas é o que mais te faz prosperar. Experiências novas é o que mais faz as pessoas prosperarem. Se você não tem experiências novas, suas decisões são todas infantilizadas. Se você não tem experiências da vida adulta, provavelmente você ainda está com as decisões do adolescente, do jovem, da criança. E isso não vai te levar para um próximo nível, isso vai te manter onde você está. Experiências novas eleva o seu grau de decisão e te faz prosperar. Então, quando você tem novas experiências, você tem novas vivências, você tem novos conceitos, novos aprendizados. Portanto, você pode ter novas ações, ter novas decisões. Então, o que você precisa? Deixar de viver uma vida medrosa. Você sempre vai viver o lado negativo das coisas se você viver com medo. Então não pode viver com medo. O lado negativo das coisas são totalmente terríveis. Por quê? Porque o medo é que vai te fazer você ter esse lado terrível, os lados negativos da sua vida. Então, como eu disse, se você tem medo de altura, você confunde o medo de avião, né? Bora comprar um avião. Deus me livre. Tem o pavor de avião. E se o avião cai? Mata todo mundo. De fato, é uma tragédia. Comove o país, comove o mundo. Por quê? Porque quando o avião cai, todas as pessoas, na maioria das vezes, morrem. Mas se você não sabe, várias pessoas morrem dia após dia. De carro, de moto, a pé, no celular, dormindo, milhares. Mas isso não choca, isso não dá notícia. Se você não sabe, em 2015 não houve nenhuma queda de avião. Provavelmente todo dia morre uma pessoa. Você sabia? Inclusive pessoas morrem andando a pé, como eu acabei de te falar. Mas na verdade, quando cai um avião a gente sabe que é chocante e as notícias abalam bastante, né, a gente? Porque acaba sendo uma tragédia, né? Mas imagina quantas aeronaves estão no ar ao mesmo tempo. 10.000 voando. E só de aviões comerciais. Imagina os aviões militares, os particulares, que não são divulgados, né? Porque não tem a lista dos pré-voos e tudo mais. Então, podemos imaginar que no ano de 2019 tiveram mais de 42 milhões de voos comerciais e sem acidente, sem intercorrência nenhuma. Nenhuma pessoa morreu. Então, vamos entender, né, que quanto mais cedo você vencer os seus medos, menos você vai avançar nas coisas, pois o medo te afasta das coisas. Então, você tem que entender, joga o medo fora, enfrente o medo, avance e tenha uma vida com menos medo possível. Então, o medo tem um problema. Ele é atrativo. Tome cuidado. Ele vai sempre querer atrair para você uma situação para lhe causar um medo. Lembre de uma coisa, a ação, ela é assustadora, sim. A ação gasta energia, mas ela te move em direção àquilo que você está procurando. O medo te deixa para trás. O medo te leva para distante daquilo que você precisa. Mas a ação te leva em direção àquilo que você está procurando. O que você tem procurado? O que o medo está fazendo com que você não alcance aquilo que você precisa? Se você não sabe, o medo rouba tudo no mundo. Tudo. Por quê? Porque ele rouba a sua ação, ele rouba o seu ir, o seu fazer,
Por quê? Porque ele te limita, ele te paralisa. A ação, ela é lucro para sua vida. Mas nem sempre a ação é do jeito que você quer. Mas uma coisa é fato, pelo menos você não está do jeito que você estava. Se você tem ação, você está no lucro. Se você tem ação, você não vai ficar parado como você estava. Você vai avançar, você vai alcançar. A ação, ela não significa que você vai chegar imediatamente onde você quer. Claro que não, de fato que não, é evidente que não. Mas ela vai tirar você da onde você estava. Se você tiver ação, você não vai ficar paralisado onde você estava. Você vai avançar. Mas eu estou com medo. Não importa. Põe pressão. Leva o medo junto com você. O medo não gosta disso. Mas colocar o medo junto? Sim, coloca o medo junto com você e vai com medo mesmo. E se o medo não suportar, que ele saia e deixe você ir sozinho. E você continua sozinho. A ação verdadeira não é aquela que te leva imediatamente para onde você quer, mas tira você de onde você estava. Tirou? Então faz de novo. Mais uma vez. Vai em frente. Vai fazendo. Que você vai alcançando. Que você vai deixando o medo para trás. Mas eu tenho medo de quebrar a cara. Não tem problema. Não tema. E faça. Quebrou? Conserta. E vai de novo. Não tem problema nenhum. O medo exagerado, ele vira fobia. E se ele virar fobia, aí é um problema mais sério. Então, aí você é cheio de fobia social e não sabe o porquê, não é? Tem medo daquilo outro. O que nós precisamos fazer então, Marcelo, é entendermos que a ação, ela é positiva. E a ação nos ajuda a enfrentar. A enfrentar o que, Marcelo? Tudo aquilo que a gente precisa enfrentar. As barreiras, os obstáculos, as dificuldades, os medos, inclusive. A ação é algo que te gere enfrentamento. E aí, você vai entender que para enfrentar você precisa ter ação, você precisa agir. Então, não se importa. Com medo ou sem medo, não interessa. Vai para cima. Você só tem duas opções: lutar ou fugir. Então vamos lutar, vamos para cima. Saia desse cenário de alguém que vive paralisado. Aí você vai perceber que você vai atrair coisas que você deseja. Mas você vai ter que sair desses lugares. Quais lugares? Os lugares que te deixam paralisado. Se você não sabe, só de você sair de onde você está, você já mudou o cenário, sabia? E sabe por que você odeia mudanças? Por que você não sai daí? Porque você odeia mudanças. E sabe por que você odeia mudanças? Porque você odeia desafios. E quem odeia desafios não cresce. Quem odeia desafios não prospera. Então, para de ter medo e vai fazer o que precisa ser feito. E aí você vai ver que a partir do momento que você começar a ter ações, você vai entender que o medo vai ficando para trás. E aquilo que você tinha medo hoje já não faz mais sentido. Se você acreditar em tudo que você aprender, você vai entender que nada disso vai mudar o seu medo. Mesmo que você aprenda muitas coisas, isso não vai mudar o seu medo. Mas sabe o que vai mudar o seu medo? É começar a praticar. Comece a praticar o que você aprende. Você vai ver que o medo vai embora. E aí, você vai entender o que vai fazer você deixar de ser um quebrado para virar um milionário. É vencer os medos e ter as ações. E aí, você vai ver que se você começar a praticar aquilo que você aprende, você vai mudar o seu cenário, você vai mudar as suas ações, as suas atitudes, as suas vontades, o seu querer. Então, não tem nada melhor do que praticar. E aí você vai entender que o medo vai ficando para trás. Mas uma coisa é fato: sem experiência, a gente não tem nada. Sem experiência, a gente não é nada.
Então, cuidado com o que você está querendo para sua vida. Até mais. Espero que você goste dessa aula e deixe o seu comentário, compartilhe essa aula com alguém e vamos em frente. Porque atrás vem gente. Larga o medo e abrace a ação. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Tchau, tchau.